Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É o mal que tu ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. E orando com fé, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pela cura, pela libertação de todos os seres humanos. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro com fé, pela cura de todas as pessoas que estão sofrendo qualquer tipo de enfermidades. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro com fé, pela libertação de todas as pessoas que estão sofrendo qualquer tipo de opressões, qualquer tipo de vícios. Que todas as pessoas sejam curadas, sejam libertadas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos celebrando a memória de Santa Dulce dos Pobres, Dulce Lopes Pontes. A memória de Santa Dulce Lopes Pontes, ou seja, Dulce dos Pobres, o anjo bom da Bahia, na qual Dulce nasceu no dia 26 de maio de 1914, em São Salvador da Bahia. E foi batizada com o nome de Maria Rita. E Dulce era a segunda dos 5 filhos de Augusto e Dulce Maria de Souza Brito Lopes Pontes. Dulce, órfã de mãe aos 6 anos. Mas Dulce, com 16 anos, começou a manifestar a qualidade que teria distinguido ao longo da vida, a caridade. E Dulce, no porão da casa, acolhia crianças, adultos e idosos pobres e cuidava deles. E depois Dulce ingressou, enquanto cursava mestrado em São Salvador da Bahia, ingressou na Ordem Terceira Franciscana. E mais tarde foi a ser superiora provincial das missionárias da Imaculada Conceição. E Dulce, sempre dedicando ao amor e à caridade com o próximo, trabalhando ardorosamente em São Salvador da Bahia. Fundou o primeiro movimento operário cristão em São Salvador, o Sindicato Operário de São Francisco. E Dulce depois fundou o Clube dos Trabalhadores da Bahia, inaugurou o Colégio Santo Antônio em São Salvador da Bahia. E Dulce dedicando com amor e caridade com todas as pessoas. Depois, aquele momento em que São João Paulo II passava em São Salvador da Bahia, Dulce dos Pobres inaugurou o novo hospital Santo Antônio, considerado pelos baianos o mais um milagre da irmã Dulce. Depois, Dulce
Depois Dulce fez a sua Páscoa eterna, e Dulce, mais tarde, foi elevada às glórias dos santos altares, e depois canonizada pelo Papa Francisco. Que, a exemplo de Santa Dulce dos pobres, sejamos fervorosos e estejamos progredindo sempre mais e mais a Deus com amor e caridade. Ó Mãe dos pobres, cuidai do povo brasileiro e olhai com mais atenção aos excluídos, assim como fizestes em toda a tua vida. Do mesmo modo, ensina-nos a viver sem indiferença para com estes pequeninos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão, e prostrado suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo a seus pés, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida. Por que tu me suplicaste? Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judeia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Que Maria Imaculada nos ampare, nos ilumine e nos guie. Que estejamos revestidos da Palavra de Deus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Gente boa, nós estamos no discurso de nosso Senhor Jesus Cristo. É o discurso sobre a Igreja, um discurso comunitário, para que todos estejam em unidade, em fraternidade, tenham amor e caridade e saibam perdoar. Portanto, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, Pedro fez uma pergunta para o nosso Senhor Jesus Cristo: quantas vezes deveria perdoar? Se era até 7 vezes o irmão o ofender. E o nosso Senhor Jesus Cristo responde: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Na lógica matemática, povo de Deus, o número exato desses 70 vezes 7 é perdoar todas as vezes que for ofendido, que for prejudicado, que for maltratado. Perdoar e rezar para que se converta e tenha vida. Por isso, povo de Deus, olhemos como nós estamos vivendo a fraternidade em nossas comunidades. Se nós estamos perdoando, se nós estamos tendo amor e caridade com o próximo. Que quem perdoa todas as vezes que é ofendido está no reino dos céus. E depois, povo de Deus, que o nosso Senhor Jesus Cristo respondeu a Pedro quantas vezes deveria perdoar, que é todas as vezes que for ofendido, até 70 vezes 7, que o número exato é todas as vezes que for ofendido. O nosso Senhor Jesus Cristo contou uma parábola. E qual é a parábola? A parábola do rei que resolveu acertar as contas com os seus empregados. E perguntamos: quem é o rei? Quem é o empregado? O rei é Cristo Senhor. Os empregados somos todos nós. E por isso nós temos que ter de compaixão, de misericórdia do próximo, como nosso Senhor Jesus Cristo. Perdoar e amar e rezar para que se converta e tenha a vida. É uma comparação indireta do rei que resolveu acertar as contas com os seus empregados. Vejamos, trouxeram primeiramente um empregado que devia uma enorme fortuna para o rei. O empregado não tinha com o que pagar. E até o patrão falou para ser vendido. O patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos que possuía, para pagar toda a dívida. O empregado suplicou a misericórdia, pediu a piedade. E então o rei, o patrão, soltou o empregado, soltou e perdoou-lhe toda a dívida. A lógica nesta primeira parábola é que Deus, o Todo-Poderoso, nos perdoa, nos ama infinitamente, que a sua misericórdia é infinita. Por isso, façamos penitência e peçamos a misericórdia ao Senhor nosso Deus. E na segunda parábola, na segunda comparação indireta, o empregado que foi perdoado pelo rei da enorme fortuna que devia, encontrou um dos seus companheiros. E esse companheiro devia apenas 100 moedas.
E então o empregado que foi perdoado pelo rei da enorme fortuna, o empregado não usou de misericórdia com o companheiro. Agarrou o companheiro, sufocou o companheiro. O companheiro pediu para dar um prazo, e então mandou jogá-lo na prisão até que pagasse toda a dívida. A lógica, o empregado foi perdoado, e o empregado não perdoou o companheiro. Como é triste, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. A lógica é quem nega o perdão para o próximo. E o patrão depois mandou chamá-lo e disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a dívida, porque tu me suplicaste. Ele devia perdoar a dívida do companheiro. E então ele não perdoou o companheiro. E quem não perdoa não é perdoado. O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, para que pagasse toda a dívida. Povo de Deus, a pedagogia fundamental nesta parábola do rei que resolveu acertar as contas com os empregados é o perdão ao próximo, que quem perdoa é perdoado. Quem não perdoa não é perdoado. Que o Pai, o Todo-Poderoso, o princípio sem princípio, fará convosco, se cada um de nós não perdoar de coração o irmão, a irmã. Temos que perdoar de coração, perdoar e rezar para que se converta e tenha vida. E o nosso Senhor Jesus Cristo terminou estes discursos para a igreja, para a comunidade, e então deixou a Galileia e foi para o território do Rio Jordão. E assim concluamos o discurso sobre a igreja. E hoje a psicologia fundamental é perdoar e amar o próximo. Saibamos perdoar como nosso Senhor Jesus Cristo está nos ensinando, que o final da parábola chama a atenção de todos para todos perdoar o próximo e amar. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro. E gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó puríssimo esposo da Virgem Maria, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção, implorado o vosso socorro, e não fosse por vós consolado e atendido. Com esta confiança venho à vossa presença, e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém.
A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, de Santa Dulce dos Pobres, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estejamos perdoando, saibamos perdoar de coração e amar quem nos ofendeu. Que todos os seres humanos saibam perdoar de coração o irmão e a irmã, e estejamos rezando uns pelos outros.